pessoal, sejam bem-vindos aqui à Visão Financeira. Hoje nós vamos falar de uma situação que está acontecendo no Brasil. Recentemente foram as eleições no Brasil e, como todo mundo sabe, o Luiz Inácio Lula da Silva ganhou. E, cara, um pessoal está feliz, outro pessoal não está feliz. Mas por que eu acho que o Brasil está pior que a África? Especificamente Moçambique. Uma das coisas que caracteriza o Moçambique, o nosso país, é a questão, sempre nas eleições acontece isso. As pessoas tendem a argumentar contra possíveis fraudes. E aqui em Moçambique você não pode falar, você não pode comunicar ou emitir sua opinião sobre alguma coisa que tenha acontecido, sobre partidos políticos, sobre quem está fazendo essas coisas, sobre a eleição, porque você provavelmente será perseguido, provavelmente será calado, provavelmente é arriscado falar sobre questões políticas, sobre o Estado em Moçambique. Quando você fala sobre essas questões, você corre um risco. Então, o que as pessoas preferem fazer? As pessoas preferem não falar disso, preferem viver suas vidas, preferem apoiar assim, livremente, ao ar livre, comunicando, apoiar, e nas escondidas ir falando que, o Estado está falhando aqui, não está sendo bonito. Por quê? Porque você tem medo da censura, tem medo da perseguição, tem medo até da morte. Então, isso eu já havia feito um vídeo explicando sobre essa situação em Moçambique, que eu fazia uma comparação entre Brasil e Moçambique, e eu percebi vários brasileiros a dizerem que Moçambique estava pior, que Moçambique era uma ditadura, era um comunismo, e eles não entenderam. Até me lembro de um inscrito aqui, que é o Igor. Ele acabou tentando explicar nos comentários que Moçambique sim era uma democracia, porém, por causa dessa situação, não se notava tanto a democracia, mas legalmente é um país democrático. Então, eu vi comentários, uma enxurrada de comentários de brasileiros dizendo que não, Moçambique não é uma democracia, é uma ditadura, é um país socialista, comunista. E vários comentários embaixo que eu percebi, porras, os brasileiros acreditam de fato que Moçambique é um país socialista, porém não é legalmente. E nem a economia não funciona de modo socialista, ou é capitalismo. Porém, esse capitalismo é influenciado pelas questões políticas e muito mais. Hoje, depois de terem eleito o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Lula, que é para 2023, podemos notar que várias contas no Brasil de muitos influenciadores foram tiradas do ar. Canais de YouTube, por exemplo, de um cara que eu sigo, que eu acompanho, que é Ryan Santos, Monark e vários deputados. Imagina só isso. Eu assisti um vídeo da Jovem Pan que apareceu um cara no meio do programa monitorando. O que pode ser mais? O que pode ser uma ditadura mais do que isso? Me explica aí você. O que pode ser uma ditadura? Quer dizer, o sistema, o regime de controle que está sendo exercido não é nada diferente do que acontece aqui em Moçambique. Talvez seja pior, porque aqui em Moçambique nós podemos fazer vídeos, ninguém nos censura. Por enquanto, ninguém nos censura. Nós podemos publicar, ninguém nos censura. Mas no Brasil, os caras tiram tuas contas do ar, os caras controlam o que você escreve, os caras controlam a narrativa, os caras inventam textos, histórias dentro de... Quer dizer, os caras prejudicam a tua imagem dentro de um contexto profundo. E eu começo a pensar que o Brasil é pior que Moçambique nesse sentido. E para aqueles que dizem que não, e olha que eu acredito que a política brasileira tem mais independência em relação à política moçambicana. Porque aqui todos os poderes estão sob o presidente. E temos ali a Assembleia da República que vai aprovar ou não, mas nós sabemos que a maioria é do partido no poder, ou seja, o partido no poder tem a maior parte dos assentos na Assembleia da República, o que vai fazer passar qualquer tipo de, estratégia que o governo tenha para um desenvolvimento, qualquer tipo de projeto que eles tenham, vai passar porque eles têm a maior parte dos assentos, independentemente, mesmo se os dois outros partidos que estão na Assembleia, estou a falar daqui de Moçambique, se unam, não conseguem derrubar um projeto que o presidente ou o conselho de ministros tem e trouxe ali para ser debatido, aprovado. O máximo que os outros partidos têm ali a fazer
é criticar e mostrar suas oposições a possíveis ideias ou visões que eles trouxeram dentro daquele processo, mas de uma ou de outra forma os caras acabam aprovando. E eu consigo perceber que o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. É exatamente isso. Um cara com muito poder, um cara que diz, cara, você sai do ar, você não sai do ar, você não fala isso, você não é aquilo. E cara, qual é o sentido da democracia? Eu não acho que os brasileiros deveriam se orgulhar tanto ou dizer, por exemplo, a África está péssima, são países socialistas, são países com uma ditadura, que os seus ministros, seus líderes de estados têm uma reputação pior, enquanto que hoje conseguimos notar que ele está passando a mesma coisa. O Brasil Paralelo foi cancelado, imagina só isso. E eu começo a ver que essa coisa de STF, essa coisa de TSE, está fazendo com que o Brasil seja pior que a África. Se você discorda, deixa aqui seu comentário para eu ver qual é seu posicionamento, qual é sua opinião, fala aí. Porque, querendo ou não, apesar dos números, aparentemente eu vi que ali o real está em alta em relação às outras moedas, por exemplo, o dólar, o euro, vi ali franco suíço estão em queda, mas o real está em alta, porém, esse negócio de liberdade é fundamental para qualquer pessoa. As pessoas gostam de falar, às vezes, aquilo que pensam, e se existe ali uma ideia de governação que não deixa que outras pessoas pensem ou digam aquilo que acreditam em outro sentido, ou seja, não emitam as suas opiniões, cara, isso é péssimo, é muito péssimo. E cara, tudo que tira a sua liberdade, tira a capacidade de você pensar e dizer e viver de forma livre. Isso é muito perigoso para mim. E eu não acho que o Brasil não esteja se aproximando da China. Está sim se aproximando, porque na China o que acontece? Tudo é controlado. As informações, as redes sociais, tudo é controlado, cara. E eles têm o registro de todo o cara que está ali. O que eu acho que nós, moçambicanos, ainda estamos muito longe disso. Por quê? Primeiro porque a maior parte da população que tem acesso à tecnologia é muito baixa, a educação é muito baixa, a pobreza é muito alta. Então tem muita gente que não está inserido no mundo tecnológico, então o Estado não tem dados dessas pessoas senão através de físicos, ou seja, papéis, documentos, mas eletronicamente não tem. Então essas pessoas consomem rádio, não consomem televisão em quantidade porque não têm condições de comprar uma TV, tem questões mais urgentes como alimentação, como comida, pôr o prato na mesa ali, e ainda estamos muito longe de o Estado controlar toda a massa. E essa população que não tem essas condições são 69% da população, ou seja, são a maioria da população. E estamos a falar do quê? De mais ou menos 31% assim da população urbana. Então é muito pouca gente comparando aí entre as partes, tendo em conta que mesmo as pessoas que vivem nas zonas urbanas, nas cidades e têm acesso à internet, tem muitos que não têm celulares próprios, tem muitos, então o controle aí é muito limitado. O Estado ainda não vai conseguir fazer esse tipo de controle, diferentemente do que está acontecendo no Brasil, que o Estado tem esse poder, o Estado tem o controle sobre essas coisas e o Estado age em cima dessas coisas. É muito diferente mesmo, e agora eu estou achando que o Brasil está pior que a África, está pior que Moçambique especificamente, já que eu sou moçambicano. Estamos juntos. Deixe sua opinião aqui nos comentários, me diga o que você acha. Eu leio sempre todos os comentários. Curta o canal, partilhe, e esse é o começo.